Você quer comandar empresas, você quer gerenciar times, você quer atingir grandes resultados, porém o seu sucesso ele é nivelado pelo seu nível de liderança, pela sua capacidade de liderar pessoas, liderar projetos. E hoje eu vou falar sobre, afinal, o que é liderança. Então, pessoal, nesse encontro aqui eu quero abordar esse tema de forma muito aprofundada com vocês. Eu acredito muito no poder de conceitos, de entregar conceitos e a pessoa se aprofundar naqueles conceitos e aplicar eles. E eu vou trazer vários conceitos para vocês. Mas antes eu quero que você reflita um pouco sobre algo. Muito se fala hoje sobre liderança, sobre a palavra liderança. Poucas pessoas sabem o que é e menos pessoas ainda vivem isso na prática, principalmente no ambiente corporativo. Então, olhando para o primeiro conceito, que é um conceito tradicional, formal, liderança é a capacidade, foca em capacidade, que qualquer um pode ser capaz, pode desenvolver essa capacidade. É a capacidade de influenciar e inspirar outras pessoas. Eu inspiro através de quem eu sou e eu influencio através de persuasão, comunicação, exemplo. Então é a capacidade de influenciar e inspirar outras pessoas em prol de um objetivo em comum. Então eu tenho um objetivo, a empresa tem um objetivo, vocês têm um objetivo e eu ajudo nesse modelo de inspiração, de influência para atingir esses objetivos. Então esse é o conceito mais formal e tradicional do que é liderança. Mas é muito mais do que isso. Liderança é um conjunto de comportamentos. Muito se fala de que liderança é um cargo nas empresas, é ser supervisor, coordenador, gerente, diretor. E isso também é liderança, é uma liderança mais formal. Mas tem um líder informal, que é qualquer pessoa em qualquer cargo, ela pode ser um líder dentro da empresa. Ela tem uma liderança informal, ela tem um conjunto de comportamentos que formam dela um líder. A capacidade de motivar pessoas, de influenciar, de treinar pessoas, de cobrar pessoas. É o quanto realmente você tem as características de um líder dentro de você. Então, esse conceito é muito importante você entender. Qualquer pessoa pode se tornar um líder. E o seu sucesso está muito nivelado ao seu nível de liderar. Tanto liderar você mesmo, autoliderança, quanto liderar outras pessoas. Nessa aula aqui eu vou focar principalmente no conceito de liderar outras pessoas, tá? Agora pensa comigo, imagina uma empresa sem nenhum líder. Imagina o local como seria. Sem ninguém para tomar decisões importantes, sem ninguém para colocar ordem, limites nas pessoas, sem ninguém para orientar, para treinar, para educar, para corrigir. Imagina o quão caótico seria esse lugar. Então, imagina uma empresa que pode até ter líderes formais, supervisores, coordenadores, gerentes, mas que não tem postura, comportamento de verdadeiros líderes. O quanto essa empresa está sofrendo. O quanto ela está deixando de fazer dinheiro, de gerar resultados, de crescer. Por isso que o John Maxwell, que é um autor que eu vou falar nesse livro, ele fala que o seu nível de sucesso está nivelado ao seu nível de liderança. Se o meu nível de liderança de 0 a 10 é 7, eu só vou crescer a minha empresa até 7. Minha equipe só vai se desenvolver até 7. Então, é muito importante que você entenda esse conceito. Um dos grandes mentores que eu tenho é o John Maxwell. O John Maxwell, ele ensina sobre liderança desde os 17 anos. Hoje eu acho que ele tem mais de 65 anos, quase 70 anos. E ele ensina sobre liderança, ele foi líder em igrejas, foi líder empresarial, palestrante, treinador. E ele traz em vários livros dele, inclusive eu estou com alguns aqui dele. Ó. Esse aqui é o livro 21 Minutos de Poder na Vida de um Líder. Esse daqui é o meu favorito, acho que está no meu top 3 de livros que eu já li na minha vida. Que é o livro de ouro da liderança, do John Maxwell. Inclusive, os 5 conceitos que eu vou trazer dessa aula para você é de 10 conceitos que ele traz desse livro aqui. É um dos mais famosos dele também, o livro de ouro da liderança. Quer dizer, o líder 360 graus. Então, são vários livros. Ele tem mais de 60 livros e a grande maioria é sobre liderança. E nesse livro de ouro da liderança, ele traz 10 conceitos, eu trouxe 5 para vocês. Então, vamos para o primeiro. O John Maxwell fala que liderança é o poder e a responsabilidade de potencializar vidas. Imagina uma pessoa
que ela cresce, ela começa a estudar, ela começa a ler, ela começa a se comunicar melhor, buscar conhecimento, ela aplica isso, gera resultado para ela, e ela olha pessoas ao lado dela que talvez não tenham um nível hierárquico inferior ao dela, mas que ela consegue agregar valor, ela tem o poder, e liderança é não só ter o poder, mas a responsabilidade de influenciar pessoas, de mover pessoas, de ajudar pessoas a alcançar o seu objetivo máximo. Porque liderança, pessoal, é a capacidade que você tem de mover pessoas racionalmente e emocionalmente. É a capacidade de fazer com que essas pessoas elas desenvolvam não só a parte de aptidão técnica, conhecimento, habilidades, competências, mas também a parte emocional, de vontade, de inspiração, de ambição, de paixão por realizar. Então você ajuda as pessoas a desenvolverem um novo nível de performance, mas também um novo nível de resultados. Então, liderança é o poder e a responsabilidade de potencializar vidas. Imagina uma pessoa que passou para a sua vida, seu colega de trabalho passou 3 meses, 6 meses, 1 ano trabalhando com você, e o fato dele ter essa proximidade com você, a vida dele foi potencializada. Ele aprendeu muito mais, ele desenvolveu competências, ele mudou comportamentos. Você foi um líder para essa pessoa. Você influenciou ela, inspirou ela, potencializou ela. Esse foi o primeiro conceito do John Maxwell, porque a maior missão de um líder é criar outros líderes, é desenvolver pessoas. O segundo conceito, pessoal, é liderança é a paixão por fazer a diferença. Se você quiser realmente crescer em um ambiente corporativo, em qualquer ambiente, você tem que ser movido pelo desejo incessante de fazer a diferença, de agregar valor no ambiente. Eu lembro muito, em muitos cursos que eu fiz, muitas dinâmicas, a gente fazia grupo de 5, 8 pessoas, e nos cursos, nas mentorias, nas imersões, sempre falava: quem aí quer ser líder do grupo, levanta a mão. E aí eu quero que vocês se escolham. Aí a gente fazia uma dinâmica, né, de quem se voluntaria, e a gente vota para escolher quem seria o líder, com base no pouco que a gente viu. E eu sempre era a pessoa que levantava a mão. Não por ego, não por querer ser melhor do que os outros, mas pela necessidade de agregar valor, de me colocar numa posição que realmente eu poderia agregar mais valor. Mas também tinha a humildade de olhar para uma pessoa que era mais competente do que eu naquilo, que teria mais oportunidade de alcançar o resultado para o grupo, e deixar essa pessoa também no cargo de liderança dentro de uma dinâmica, dentro de uma empresa. Então, é muito importante a gente olhar para a liderança como essa paixão incessante de fazer a diferença, de agregar valor, de dar a sua sugestão, de levantar a mão, de realmente fazer o que os outros não fazem muitas vezes. Então imagina num ambiente corporativo onde todo mundo tem o mesmo padrão de comportamento e você coloca um padrão acima, você tem um comportamento acima, você está fazendo a diferença no ambiente. Conceito 3. Liderança é a capacidade de subjugar o próprio ego em benefício daquilo que é melhor para o grupo. Pensa bem, você se coloca em segundo plano para colocar outras pessoas em primeiro plano. O Simon Sinek, ele fala de um livro, ele tem um livro chamado Líderes se servem por último. Por quê? Porque o papel do líder não é crescer, não é realmente focar nele. O papel do líder é focar nos outros, é fazer com que os outros cresçam, e com o crescimento dos outros, consequentemente, ele cresce. Então é muito importante a gente entender que humildade é uma das características mais importantes que um líder tem que ter. Humildade genuína, não forçada. É o amor pelas pessoas, é o amor pela entrega do grupo, é olhar para o grupo, olhar para a equipe, olhar para a empresa antes de olhar para si. Então é muito importante que você saiba que liderança não é sobre você, é sobre os outros. O que você pode fazer pelos outros. Conceito 4 do que é liderança. Liderança é a maturidade de entender a si e aos outros. Pessoal, para você liderar, para você estar num cargo de comando, para lidar com outras pessoas, você precisa atingir um nível de maturidade, de resiliência emocional, de consciência, de pensamento estratégico, de posicionamento. E
liderança é essa maturidade de entender a si, porque quanto mais eu me entendo, me autoconheço, mais eu consigo me relacionar bem com os outros. É a inteligência pessoal e interpessoal, né? É intrapessoal e interpessoal com outras pessoas. Então, é muito importante você saber que o maior projeto de um líder é sempre ele mesmo. Primeiro ele aprende, ele se desenvolve, ele aprende competências, ele atinge maturidade emocional, autocontrole, resiliência e depois ele consegue ajudar outras pessoas. E tudo isso começa com autoconhecimento. No vídeo passado que eu fiz aqui no canal, eu falei sobre perfil comportamental e como ele impacta no nosso sucesso. Eu falei da teoria DISC, de dominante, influente, estável, conforme, o quão importante é a gente entender o nosso perfil e entender o perfil do outro para conseguir liderar melhor. Você vai conseguir dar feedbacks melhor, porque você vai saber um tipo de feedback para cada liderado, você vai saber como delegar melhor a tarefa para cada perfil, você vai saber realmente liderar e se relacionar com as pessoas melhor, porque você se entendeu e entendeu as outras pessoas. Isso é uma das coisas assim que eu acredito que são obrigatórias do crescimento de um líder. É se conhecer profundamente. E um assessment de análise de perfil comportamental ajuda bastante nisso. Então, se você tiver interesse em fazer, eu gero um relatório de mais de 60 páginas sobre você. Na verdade, é um software de inteligência comportamental que gera. E aí você tem um relatório, consegue se entender muito. E também você pode prolongar para um encontro, 2 encontros de mentoria individual só com base nos dados do relatório, para você expandir ainda mais essa capacidade de autoconhecimento e criar um plano de desenvolvimento individual personalizado com base nesse relatório. Então, pessoal, o foco desse é autoconhecimento. Conceito 5. Liderança é, acima de tudo, coragem. Liderança, pessoal, é coragem para levantar a mão. Liderança é coragem para tomar decisões difíceis. E como um líder, quanto mais alto cargo, mais difíceis são as decisões que ele tem que tomar. Liderança é a coragem de defender os seus valores, é defender o seu time. Liderança é realmente ter a coragem de se posicionar. Então é muito importante que você saiba que os líderes mais corajosos são aqueles que constroem as maiores coisas. Quando eu olho para a liderança, eu olho para Jesus, eu olho para Nelson Mandela, eu olho para grandes pessoas que se posicionaram, que lutaram pelas suas causas, que realmente elas defenderam as suas bandeiras, suas crenças e ajudaram outras pessoas a vivenciar isso. Eu olho para Malala, o nome dela, Malala Yousafzai, eu acho o nome dela. É uma menina que defendeu muito o estudo das crianças no país dela, é sensacional. Eu olho para o Martin Luther King, eu olho para vários líderes realmente que se posicionaram e se posicionam até hoje para realmente liderarem movimentos, pessoas, empresas, muitas vezes. Então, liderança é coragem, é determinação de fazer a diferença, de ter paixão. Então, pessoal, eu tenho uma atividade prática para vocês agora. Primeiro, identifica 5 pessoas que você acredita que tem muitas características de um líder, comportamentos de um líder. Identificou as 5 pessoas? Agora identifica as características. Pelo menos 4 características de cada uma. E aí vai ter 20 características no total. Dessas 20 características, pensa bem, como eu posso desenvolver 5 nos próximos 30 dias? Eu vou mergulhar nisso, uso o ChatGPT, o Gemini, pesquisa sobre essas 5 competências que são mais importantes para o seu desenvolvimento. Dessas 20 características, comportamentos que eu identifiquei nesses 5 líderes, 5 são as mais urgentes para eu desenvolver. É um exercício prático para você fazer nos próximos 30 dias. Então, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido muito mais profundo o que é liderança. E não deixa de deixar sua curtida, seu comentário e compartilhar com quem você acredita que é importante esse vídeo.